Isso, a partir de agora vocês estão sendo gravados. Para me ajudar a apresentar aqui, eu tenho o nosso técnico, Matheus Souza. Beleza, Matheus? Beleza. Joinha. Matheus, cuida dos comentários para mim, por favor. Eu vou fazendo Beleza. a leitura e depois você me ajuda com os comentários, com as perguntas. E a partir do momento em que a gente for apresentar a nossa ferramenta que nós criamos e que você vai dar assistência para fazer o registro das atividades, aí você vai me ajudar. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, meus amigos, para que a gente possa discutir os aspectos relacionados ao tema em questão. A minha tela está aparecendo para vocês, deem um feedback, por favor. Está sim. Beleza, nós vamos tratar do parecer número 11. Sim, está aparecendo. Obrigado, Gilcimar. Nós vamos tratar exatamente do parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação. Eu vou fazer uma breve discussão dos temas mais importantes desse parecer, e aí depois eu abro espaço para perguntas em relação a esse tema, ao parecer número 11. Bom, vamos lá. O parecer número 11, ele é a segunda manifestação do Conselho Nacional de Educação em relação à alteração do calendário. Nós tivemos primeiro o parecer número 5. Vamos lembrar rapidinho, o que trouxe o parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação? Ele informou, autorizou aos sistemas de ensino a utilizarem para o ensino fundamental as atividades não presenciais assistidas, certo? Ele disse que para a educação infantil não há autorização legal para uso de atividades não presenciais assistidas como forma de contabilização de hora letiva, mas orientou que os municípios, que os sistemas de ensino mantivessem as atividades não presenciais como forma de interação entre aluno e professor, e disse que para a educação infantil, sobretudo para a creche, não seria necessário comprovar nenhuma carga horária para validar o ano letivo de 2020. E para pré-escola, seria necessário, conforme o artigo 31 da LDB, comprovar 60% da carga horária mínima, 60% de 800 horas, certo? Bom, o parecer número 11, ele trouxe algumas novidades que eu quero discutir com vocês. Observem bem. Olha, ele orienta que sejam evitadas reprovações, retenções do ano de 2020. Em nenhum momento ele determina, mas ele orienta. É fundamental que vocês observem esse detalhe. E que sejam tomadas ações efetivas para se evitar a evasão escolar. Qual que é a implicação dessa primeira orientação, desse primeiro conselho, dessa primeira diretriz do Conselho Nacional de Educação? No primeiro momento, a gente deve evitar qualquer tipo de avaliação somativa para classificar o aluno, para fazer com que o aluno passe de série ou não. Ele diz que é recomendável que se evitem reprovações no ano de 2020. E segundo ponto, que se tomem ações efetivas para se evitar a evasão escolar. Isso significa que, mesmo em atividades não presenciais assistidas, continua sendo o dever da família matricular as crianças de 4 a 17 anos na escola, garantir a frequência delas. Então, isso nos dá abertura para aqueles pais que não estão participando dos projetos, dos processos de atividades não presenciais, sejam notificados via conselho tutelar ou outros órgãos, outras entidades, de forma a garantir a participação dos alunos, para que os alunos não se evadam. Eu conheço, nós temos até casos de promotores, como de Cataguases, por exemplo, que é um município vizinho nosso, que inclusive está fazendo um trabalho bastante efetivo nesse sentido, gravou vídeos informando aos pais, ou seja, o fato de nós estarmos em atividades não presenciais assistidas para crianças de 4 a 17 anos, não tira dos pais a responsabilidade de matriculá-los na escola. O outro ponto interessante a se observar, a frequência mínima para a aprovação, que está previsto lá na Lei 93/94 de 1996, na LDB, é de 75%. Entretanto, para que se evitem reprovações neste ano, o Conselho Nacional de Educação, mais uma vez, diz que
deve-se flexibilizar essa frequência mínima. Mesmo que você não consiga auferir, não consiga comprovar a frequência mínima de 75%, que mesmo assim os municípios ou as escolas garantam a não reprovação, a não retenção dos alunos neste período, neste ano, em virtude da situação atual. A respeito de como conferir a frequência, de como verificar a frequência, nós vamos mostrar para vocês na sequência uma ferramenta que a gente criou para ajudar vocês nesse processo. Mesmo porque a resolução 474 da Secretaria Estadual de Educação, ela determina que 30 dias depois que as aulas presenciais voltarem, e quando voltarem, vai ser o tempo que vocês, redes municipais, terão para comprovar junto à Superintendência Regional de Ensino e para validar a carga horária de vocês. E para isso, vocês vão precisar de algumas informações. Um relatório circunstanciado contendo a forma de interação professor-aluno, a forma como as atividades estão chegando para os alunos, o registro da carga horária e o registro da frequência e a avaliação da aprendizagem. Nós criamos uma ferramenta que vamos mostrar para vocês na sequência, justamente para ajudá-los com isso. A nossa interpretação dessa primeira premissa do parecer número 11. A gente acredita que a melhor forma de a gente conseguir conhecer a situação dos alunos para elaborar um projeto de intervenção pedagógica, para garantir que este aluno, que não seja reprovado esse ano, não será reprovado este ano, tenha a possibilidade de ter o seu conhecimento reposto no ano de 2021, pelo menos minimamente, a gente precisa conhecer cada um desses alunos. E aí nós temos a lógica da avaliação por portfólio, que é um documento que nós já enviamos para vocês, e ele está totalmente em consonância com a ferramenta que a gente vai mostrar para vocês na sequência. Avaliar por portfólio é avaliar o que o aluno fez ao longo de todo o processo, e não avaliar com a ótica da nota, mas avaliar com a ótica de se ele alcançou ou não alcançou as habilidades previstas e trabalhadas neste período. Uma outra determinação do Conselho Nacional de Educação. Ele entende que a volta às aulas deve ser estabelecida com todos os protocolos de forma coordenada e regional. Não existe uma data para a volta às aulas. E eu logo já vou dar uma dica para vocês. Não se preocupem com volta às aulas agora, com a data de volta às aulas. Não se preocupem com a data, mas preocupem-se com a volta às aulas. Isso porque nós teremos que preparar toda a rede, todas as escolas, de uma forma bastante antecipada, certo? O Conselho Nacional, ele entende que as atividades não presenciais, mesmo com a volta às aulas, elas terão que continuar. Elas terão que funcionar paralelamente às atividades presenciais, numa forma de ensino híbrido. E aí, a Éticos já fez um documento, já preparou para vocês. Nós já mandamos um manual de volta às aulas, já mandamos um modelo de plano de ação para volta às aulas. Isso por quê? Zé Geraldo, não é paradoxal você dizer para a gente não preocupar com a data da volta às aulas, mas nos preocuparmos com a volta às aulas? Nem um pouquinho paradoxal. Eu precisarei adequar a rede, capacitar pessoas, adquirir itens, e isso não se faz de um dia para o outro. Isso não se faz de um momento para o outro. Então, é muito importante que a gente já se prepare, que nós já nos preparemos. Todos os municípios que são parceiros nossos já receberam um plano de ação, um modelo de plano de ação, já receberam contato de um técnico nosso para ajudar a adequar a sua realidade. Certo? E nós já estamos readequando o Educa em Casa para quando as atividades presenciais voltarem, nós termos o ensino remoto assistido de forma híbrida, em consonância, em parceria com o ensino presencial. Uma outra atitude que a gente tomou é a criação da Escola Éticos de Formação em plataformas digitais gratuitas. Está disponível lá no nosso canal do YouTube, inclusive com acompanhamento técnico e com certificação, para ajudar vocês a lidarem com as plataformas que são fundamentais para
que os professores consigam trabalhar no ensino remoto e no ensino híbrido. Nós já estamos lá no segundo curso. O primeiro foi de uma plataforma chamada Clockify, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o segundo é de uma plataforma chamada Google Forms, que também é muito interessante, que vale a pena vocês ficarem atentos. Mas nós teremos cursos sobre o Classroom, sobre o Google Drive e diversas outras plataformas. É importante a gente ficar ligado a esse ponto. Outro conceito do Conselho Nacional de Educação no parecer número 11, certo? Ele cita o conceito de coordenação do calendário 2020 e 2021. Obrigatoriamente, vocês terão que cumprir 800 horas para validar o calendário 2020. Quando ele fala de coordenação, ele está falando do aspecto pedagógico. O Conselho Nacional, e vocês vão se lembrar que eu disse há pouco, que ele orienta que se evitem as retenções, as reprovações. Isso porque ele pede que seja considerado pedagogicamente 20 e 21 como um contínuo, certo? E aí cabe a nossa interpretação. A lógica é exatamente essa, que o calendário de 2020 e o calendário de 2021 seriam um contínuo. Ao final de 2021, nós vamos avaliar o aluno para saber se ele está aprovado nos 2 anos, certo? Mas, para isso, a gente precisa conhecer onde cada aluno está, conhecer o ponto em que cada aluno está. E aí, novamente, eu falo da avaliação por portfólio, que é o projeto que nós já encaminhamos para vocês. E aí, eu vou mostrar também na sequência, o Matheus vai me ajudar, a mostrar a ferramenta que nós criamos para ajudar vocês com esse registro, caso vocês achem interessante implementar. Substituir os relatórios é uma ferramenta bem legal. Agora, é preciso que a gente tome um cuidado muito importante com os alunos que estão no 9º ano, no 3º ano do ensino médio e no 5º ano do fundamental, quando a escola de vocês é só até 5º ano. Porque esses não terão a oportunidade de ter esse contínuo, porque eles vão mudar de escola, mudar de etapa. Aí é preciso que a gente desenvolva desde já um plano de intervenção pedagógica para que os alunos do 5º, do 9º e do 3º ano do médio, caso algum município tenha ensino médio, não se perca nesse momento, nessa situação. Outro ponto. O parecer número 11 orienta que vocês, escola, vocês gestores, respeitem o desejo dos pais, que mesmo com a volta das aulas presenciais, quando elas voltarem, que vocês respeitem o desejo dos pais de manter os filhos estudando em casa, certo? E que vocês sejam capazes de atender os alunos, tanto presenciais como em casa. Novamente, o ensino híbrido vai ser fundamental e, novamente, eu vou dizer aqui para vocês que a gente já está adequando, adaptando o Educa em Casa nesse sentido, para que vocês possam ter essa orientação a respeito desse processo. O outro detalhe fundamental, que é quando os alunos que demandam algum tipo de atendimento educacional especializado, prevê-se um cuidado redobrado. O Conselho diz que os últimos a voltarem serão os alunos com necessidades especiais, os alunos de creche e de pré-escola. Porque esses alunos, imagina um aluno de 4 anos, de 3 anos, cumprindo regra de distanciamento social, sabendo usar a máscara de uma forma adequada. Então, não se preocupem com volta às aulas nesse momento de alunos de creche, de pré-escola e com atendimento educacional especializado. Façamos melhor por eles, mas sempre preservando primeiramente a saúde. Não há uma data de volta às aulas, certo? Mas a gente precisa se preparar para isso. O parecer número 11, ele traz como informações principais exatamente esses pontos. Essa lógica que nós colocamos até agora. Eu vou abrir agora um espaço para perguntas sobre o que nós falamos até agora e vou pedir que as pessoas que queiram perguntar, coloquem ou as perguntas no chat ou, se quiserem perguntar por microfone, que coloquem o nome aqui que eu vou chamar uma a uma para que a gente, na ordem, para que a gente responda às perguntas. Liberado espaço para pergunta agora. Sobre o que eu expliquei até agora. Alguma dúvida em relação ao parecer número 11? A explicação foi clara, ninguém tem nenhuma dúvida?
Não é possível, pessoal. Nenhuma. Umazinha, sim. Foi claro? Posso perguntar? Pode. Eu só peço que você coloque o nome embaixo, que aí eu vou te autorizar, entendeu? Certo. Aí, assim, eu vou te chamar na ordem. E o Matheus, depois, quando eu for falar as perguntas do chat, que estão por escrito, você lê e eu respondo, beleza? Cristiane, tudo bem. Beleza, beleza. Fica à vontade, Cristiane. Eu sou professora de apoio. Certo. Aí, nesse caso, é opção da mãe voltar ou não? Ou, nesse caso, eles vão ficar em casa mesmo? Bom, o primeiro passo, Cristiane, o primeiro passo é que a gente não deve se preocupar com a volta às aulas das crianças com necessidades especiais. Então, o município vai ter que estabelecer um protocolo. Então, caberá ao município definir uma data de volta. E mesmo nessa data de volta, mesmo depois que vocês definirem essa data de volta, a partir daí vai depender, vai ser escolha da mãe mandá-lo para a escola ou não. Isso não só os alunos com necessidades especiais, como todos. E aí, Cristiane, se a mãe preferir que ele fique em casa, qualquer aluno, a escola vai ter que atendê-lo, continuar atendendo em atividades não presenciais. Consegui te responder? Ótimo. Tem alguma pergunta do chat, Matheus? Tem sim, a Valéria Palheiros mandou uma mensagem. Ela colocou: e se o pai quiser que o filho repita? Valéria, em nenhum momento, em nenhuma fase da vida escolar do aluno, o pai opina se o aluno vai repetir ou não. Isso não existe, certo? Quem define pela aprovação ou reprovação do aluno é o professor, o pedagogo, é a escola, certo? O pai não opina, se ele não tem conhecimento técnico para definir que se o aluno vai repetir ou não. Nem com a aquiescência do pai, você pode, se for uma decisão da rede, o Conselho Nacional, ele não determina, ele não obriga que você não retenha, mas se for uma decisão da rede, o pai não tem o direito de... Na verdade, isso não cabe a ele, entendeu, Valéria? Ficou claro na resposta? Mais perguntas, Matheus? Ela colocou que sim aqui nos comentários. Beleza. Tem mais uma pergunta. Está escrito só secretária de Educação, não tem o nome. Ela colocou o seguinte: o portfólio está sendo montado pelo professor com planilha semanal de planejamento, planos de aula e relatório individual semanal do aluno, ou seja, há um portfólio para cada aluno, mas de cada turma de forma minuciosa. É ok deste modelo? Não há um portfólio de cada aluno, mas de cada turma. Não está ok ainda, as meninas aí de Guanhães. Porque, na verdade, você precisa a gente precisa usar o conceito do planejamento reverso. Não vai funcionar mais um planejamento para todas as suas turmas, para todos os alunos da sua turma. A gente vai precisar fazer um planejamento para cada aluno. Então, conhecer a realidade da sua turma não é o bastante para você fazer esse planejamento reverso. Você vai precisar conhecer... Ela colocou que há sim um portfólio para cada aluno. Ou seja, há um portfólio para cada aluno. Tá, a pergunta parece que eu... Ou seja, não há um portfólio para cada aluno de forma minuciosa. Foi isso que ela disse. Não há. Foi isso. Não há, não está ok. É preciso que você conheça a realidade de cada aluno. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta na sequência que pode ajudar vocês com isso. Certinho? Renata Lambert mandou uma mensagem também. José Geraldo, me fala sobre psicopedagoga. Aqui está trabalhando em home office, mas só envia as atividades impressas. Bom, primeiro, Renata, que é preciso que você é secretária de Educação Digestiva. Cabe a você definir o papel do trabalho da psicopedagoga. Ela pode ir além do envio das atividades impressas, né? Ela pode montar grupos de WhatsApp com os alunos que têm essa necessidade especial para ajudar nesse processo. Ela pode criar ferramentas de apoio aos professores nesse processo de atividades não presenciais. Ela pode criar vídeos orientando, ou seja, tem diversas formas de trabalho que podem ser desenvolvidos por ela, mas cabe à secretária de Educação definir esses parâmetros em cada local, em cada rede. Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora, pessoal? Eu estou à disposição de vocês.
Mais uma mensagem. Como o professor fará aulas presenciais e remotas dentro de sua carga horária? Ótima pergunta, André, né? Ótima pergunta, André. Bom, vamos lá. Primeiro, André, nós temos todo um grupo de profissionais. É preciso lembrar daqueles alunos que não voltarão, certamente não voltarão este ano. Vamos colocar isso de uma forma bem clara. Certamente nós não teremos atividade em creche este ano. Dificilmente a educação infantil. Dificilmente atividades com alunos que demandam de atividades não presenciais. Então, o que acontece, André? Esses profissionais que vão ficar sem função quando as aulas presenciais voltarem, eles ajudarão, dentro da lógica do projeto que nós estamos enviando para vocês, esses profissionais trabalham como suporte, como apoio ao professor regente, para garantir as atividades não presenciais, as atividades remotas, enquanto o professor vai estar cumprindo a sua carga horária. A lógica que a gente pensou é aproveitar os profissionais, os eventuais, o profissional que ajuda na biblioteca, o profissional de apoio, ou seja, todo esse corpo docente que vai estar sem função quando as atividades presenciais voltarem, a gente vai pensar, o pensamento é usá-los nesse processo. Correto? André, consegui te responder, meu amigo, por favor? Se você pudesse manifestar. Enquanto o André responde, Matheus, tem mais perguntas? Temos sim, tem mais duas perguntas. A primeira é do Fabiano Marangoni. Boa tarde, sou professor de Educação Física. Existe algum planejamento de como serão retomadas as aulas práticas? Ótimo, Fabiano. Também muito obrigado pela pergunta. Nós até, Fabiano, procure ser de qual município, Fabiano? Nós encaminhamos para a sua secretária de Educação um plano de ação para a volta às aulas, certo? E aí, as atividades, e esse plano de ação, ele tem um tópico especial sobre as atividades de Educação Física. Jacutinga? Beleza, um abraço para todo mundo aí de Jacutinga. Olha, jogos, impossível, certo? Qualquer tipo de atividade que tenha interação entre os alunos, impossível. Só atividades individuais, como alongamento, certo? Como atividades de aquecimento, mas só, o foco principal é esse, Fabiano. Só atividades que não demandem interação. No nosso plano de ação, a gente pede para que vocês suprimam, tirem o recreio. Os alunos vão merendar e voltar para a sala. Na hora que forem merendar, eles vão ter que seguir uma rota estipulada. Vão ter que ter a cadeira marcada do refeitório para sentarem-se distantes um do outro. No mínimo 1,5 metro de distância. Tem todo um protocolo que será seguido quando as aulas voltarem, Fabiano. Não estou falando de data, não nos preocupemos com a data, mas a gente precisa se preocupar. A gente precisa se preocupar em capacitar os monitores, capacitar os motoristas, comprar os itens. O motorista vai ter que medir a temperatura de todos os alunos antes deles entrarem no ônibus. Tem todo um processo ainda, Fabiano. Eu consegui te responder, meu amigo? Por favor, se você pudesse manifestar. Enquanto isso, o Matheus pode ler mais perguntas. Só avisar aqui que o André falou que conseguiu também ser respondido e o Fabiano também já colocou aqui. A Maria Vanderlei só deixou mesmo um comentário citando que como psicopedagoga trabalha coordenando os trabalhos dos professores de apoio e de auxílio nas atividades dos grupos de sala, como também com orientações aos familiares. Ótimo, é exatamente esse o ponto. A gente precisa trabalhar no conceito de time. É time mesmo, sabe? E time não é cada um jogando para um lado, né? Quer um exemplo de time? Galo, Clube Atlético Mineiro, que passou por cima do Flamengo no domingo. Observem, jogaram todos em articulação. Para vencer, claro que um adversário menor, mas para chegar à vitória no final. Então a gente precisa trabalhar sempre o conceito de time, certo? E a Maria Vanderlei está trabalhando no conceito de time. Mais alguma dúvida, pessoal? A Luísa Lima, ela pediu desculpa porque a conexão dela caiu e pediu para poder responder novamente a pergunta do André. Quer que eu leia a pergunta do André novamente? Não, já está aqui na memória. A questão, você, Luísa Lima, você não vai conciliar a sua carga horária. Agora, imagina, Luísa, que vão ter todo um grupo de profissionais da escola que vão ficar sem função na volta das atividades presenciais. São os professores de creche, de pré-escola, os professores que trabalham com atividades de apoio, que trabalham na biblioteca, eventual,
certo? Esse grupo de profissionais, pensando que creche, pré-escola, atividades não presenciais, atividades, atendimento educacional especializado, são alunos que serão os últimos a voltarem, esse grupo passarão a compor os times dos professores para ajudar nessas atividades remotas quando os professores regentes estiverem cumprindo a sua carga horária presencial. Certo? Ficou claro para você, Luísa? Muito obrigado a você. Mais perguntas, Matheus? Por enquanto, tem mais uma da Ana Maria. Como deverá ser envolvido esse plano de intervenção pedagógica para o fim de cada etapa? Exemplo, 5º ano. Tá, na verdade, o que que acontece? A gente já precisa, isso também faz parte do nosso protocolo de orientações, o protocolo que nós passamos para vocês. A gente precisa conhecer a realidade de cada um de vocês, certo? Ou seja, vocês precisam conhecer a realidade de cada aluno. Perfeito? Bom, dito isso, é fundamental que vocês, a partir do momento que vocês façam a avaliação, eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta que a gente criou para ajudar vocês com isso, vocês vão conhecer as habilidades da BNCC previstas para o 5º ano e as que foram trabalhadas, as que não foram. O que o aluno, as atividades que o aluno alcançou e as que ele não alcançou. E a partir daí, conhecendo esse processo, quando as atividades presenciais voltarem, a gente vai precisar, Ana Maria, pensar talvez em extensão de carga horária dos 5º anos, presencial. Talvez a gente vai precisar pensar em um reforço maior, mesmo com atividades não presenciais para os 5º anos. Ou seja, a gente vai ter que primeiro conhecer a realidade e, a partir daí, a gente vai ter que implementar um plano de intervenção pedagógica específico para os 5º anos. Porque o 5º ano não vai ter o ano de 2021 como possibilidade de recuperação do conhecimento de 2020. Isso pensando no pressuposto de que você é uma escola de 5º ano que vai só até o 5º. Se tiver continuidade no 6º, você pode até fazer o contínuo. Mas, no outro caso, a gente precisaria minimizar esses danos agora. Certo, Ana Maria? Consegui te responder? Enquanto isso, mais uma pergunta? Temos sim. O Fabiano deixou também uma ótima pergunta. Ele fala que se tem alguma orientação específica para professores e alunos oriundos da zona rural, que não utilizam ferramentas tecnológicas nas aulas remotas. Há alguma modificação quanto ao portfólio? Sim, Fabiano, é bem importante. Mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Dentro da lógica do nosso projeto de atividades não presenciais, do Educa em Casa, para aqueles alunos que não têm interação nenhuma, e nós fizemos uma pesquisa com os municípios, cerca de 15% dos alunos não têm acesso nem ao WhatsApp, certo? Esses que não têm interação nenhuma, o projeto prevê uma troca de material, ou seja, o professor vai dar um feedback para este aluno por meio impresso. Quando for levar as atividades da segunda etapa, a segunda quinzena, a segunda semana, vai levar também a correção das atividades anteriores. E aí, o professor vai avaliar essa volta de atividades que o aluno fez e para construir o portfólio de ação, o portfólio dele. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, você vai entender exatamente a lógica da ferramenta, Fabiano. Mais pergunta? Gilmar deixou uma pergunta. Como faz um plano de intervenção para um aluno que não fez as atividades não presenciais? Eu vou fazer o seguinte, Gilcimar, na sequência, a hora que eu vou apresentar a ferramenta, e aí eu vou responder a você, certinho? Porque a sua pergunta está muito relacionada ao que eu vou mostrar agora. Perfeito? Mais alguma dúvida, pessoal, para a gente mostrar a ferramenta para vocês? Nenhuma? Aí, para uso dessa ferramenta que nós criamos, e essa ferramenta ela tem o objetivo de substituir todas as planilhas, todos os relatórios. É uma ferramenta que está estruturada, organizada, para vocês comprovarem as atividades não presenciais para a superintendência e também para acompanhar a vida do aluno. A lógica da ferramenta é essa. Está aparecendo aí na tela para vocês, certo? É um Google Forms, é uma ferramenta gratuita, certo? Mas olha como ela está estruturada. Se você clicar aqui, no olho aqui, vai aparecer desse jeito que é para o professor preencher, certo?
E aí a gente está partindo da lógica de que cada professor tem um pedagogo, um supervisor, que é responsável por ele. E aí o professor vai clicar, vai escolher o pedagogo, certo? E aí vai clicar em próximo. Quando ele clicar em próximo, vão aparecer todos os pedagogos que estão vinculados àquele professor, inclusive ele, inclusive aquele professor. Suponhamos que ele seja o professor A. Aí ele vai clicar em próximo. Aí esse professor vão aparecer todos os segmentos que existem na escola. Creche, pré-escola, anos iniciais, finais e EJA. Se na sua escola não tiver EJA, a gente vai suprimir a EJA, certo? E aí ele vai escolher o segmento dele. Suponhamos que ele seja um professor de anos iniciais. Ele vai clicar aí, próximo. Aí vão aparecer todas as turmas de anos iniciais que tem na escola vinculados àquele pedagogo, àquele supervisor. Suponhamos que esse professor, que é o professor A, seja o professor do primeiro ano fundamental. Ele vai marcar e clicar em próximo. Aí vão aparecer todos os alunos que estão na turma daquele professor. Todos os alunos vão estar aqui, certo? Claros aqui. E aí ele vai marcar os alunos tendo em mente 5 indicadores. Aqueles que interagiram com ele e alcançaram a habilidade prevista para o período, aqueles que interagiram com ele e alcançaram parcialmente a atividade prevista para o período, aqueles que interagiram e não alcançaram as atividades previstas para o período, aqueles que não interagiram de jeito nenhum e aqueles que foram transferidos para outra escola. Então, suponhamos que ele tem aqui, ele está avaliando um dado período, e aí ele vai marcar todos os alunos que interagiram. Aí ele vai marcar todos que interagiram e alcançaram o objetivo habilidade, clica em próximo. Aí ele vai escolher o componente curricular que ele está avaliando naquele momento, certo? Lembrando que a lógica nossa é comprovar também a carga horária. Essa lógica aqui está pensada por semana, certo? Mas pode mudar. E aí, suponhamos, naquela semana, primeira semana do Educa em Casa, ele trabalhou lá 10 horas de língua portuguesa. Então vai estar língua portuguesa 10 horas. Ele vai marcar o componente curricular, a hora. Ele vai escolher o objetivo habilidade da BNCC, que estão todos aqui registrados, que foram trabalhados naquele período que ele está analisando, certo? Que ele está avaliando. E aí ele vai ao final. Próximo, certo? E vai marcar que esse grupo... Ô, Darlan, você está apresentando sua tela para nós, meu amigo? Rapaz, nós estamos vendo seus segredos aqui, hein? Deixa eu puxar aqui, senão daqui a pouco a gente vai... Eu não estou conseguindo puxar. Você vai ter que bloquear aí, Darlan. Bloqueei. Para apresentar. Isso, Darlan. Aí. Agora, vocês retomaram a minha tela? Voltou para vocês? Beleza. Para de apresentar e começa de novo. Para de apresentar e começa de novo. Vai ser mais fácil. Tá. Então, peraí. Vou apresentar novamente para ver se vai voltar a tela para vocês. Espera só um minuto. Voltou a tela? Me dê um retorno, por favor. Voltou a minha tela? Joia. Sim, Aí ele vai dizer que o aluno alcançou. Primeiro ele vai marcar o grupo que alcançou. Aí ele vai clicar novamente em próximo, certo? E aí ele vai marcar o mês do Educa em Casa. Suponhamos que estejamos falando aí com o Fabiano. Fabiano aí de Jacutinga. Seria o mês de maio. Ele vai clicar em maio, certo? E vai marcar o período, a semana letiva. Se é a semana do dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, vão estar todas as semanas escritas. Vai marcar a semana. Vai clicar em próximo. Vai descrever a atividade de língua portuguesa que foi trabalhada naquela semana e vai clicar em enviar. Aí, pessoal, aqui na primeira situação, quem vai ter o registro, observa que aqui já vai aparecer uma resposta. E aí, a gente vai conseguir ver gráficos, quais são os professores que enviaram a atividade, quais são os professores que avaliaram, quais que não avaliaram, quais alunos, quais foram as atividades da BNCC que foram trabalhadas, quais não foram, quais alunos atingiram, quais não atingiram.
a gente vai conseguir ter uma ideia clara de todo o processo. E aí, para mandar para a superintendência, é simples. Eu vou clicar aqui, gerar planilha, eu vou criar uma planilha de Excel e vai 100% para lá. É um trabalho bem legal. E aí o professor avaliou a primeira semana a língua portuguesa. Agora ele vai avaliar primeira semana matemática. Aí ele vai começar de novo. Supervisora. O nome do professor. O segmento que ele trabalha. A turma dele. Vão estar todas aqui. Os alunos, eu avaliei só os alunos que alcançaram, né? Depois, português, eu tenho que avaliar os que alcançaram parcialmente, não alcançaram e não interagiram. Mas aí, vamos lá, matemática agora. Vamos avaliar novamente os que alcançaram de matemática. Marquei lá o nome do aluno, marquei o componente curricular, certo? Marquei o objetivo habilidade da BNCC. Vou lá embaixo no final. Próxima. Marco aqui que alcançou ou não alcançou. Próximo. Marco o mês. Marco o período que eu estou avaliando. Aqui pode ser semana, mas a gente pode organizar por quinzena, por dia, da forma como vocês acharem melhor. Descreva a atividade. Envio a resposta. Aí, quando eu enviei, aqui no formulário, já vão aparecer 2 respostas. Aí, o Fabiano. Nós estamos conversando. Fabiano é professor de educação física. Aí, como é que ele vai fazer, Zé Geraldo? Eu vou avaliar matemática, português? Não, Fabiano. Você vai escolher exatamente o seu pedagogo, o seu nome, o segmento com que você trabalha, próximo. E aí, Fabiano, você vai avaliar primeiro, se você trabalha em 10 turmas, você vai avaliar uma turma, depois a outra, e tudo mais. Isso aqui vai garantir de forma sistematizada 2 situações. A primeira situação, você vai ter que só imprimir uma planilha e encaminhar para a superintendência depois, para validar a carga horária. E depois, Gisilene, você vai conhecer cada um dos seus alunos, porque você vai ter um mapa específico do trabalho de cada aluno. Você vai conhecer quais são os objetivos, habilidades que você trabalhou. Quais são os objetivos, habilidades que o aluno alcançou parcialmente. Cada aluno alcançou tudo detalhadamente, tudo claramente enviado para vocês. E é uma forma bem tranquila de vocês fazerem o registro. O que vocês acham? O que vocês acharam dessa ferramenta? Aí depois, se vocês, aqueles que quiserem usar, eu vou passar para vocês depois como a gente pode proceder para auxiliá-los nesse processo. Lidiane, você gostou? Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida em relação a isso? Zé Geraldo, é a Gilcimar, boa tarde. Vamos lá, Gilcimar. Eu trabalho no estado e uso muito a ferramenta do Google Forms, realmente ela é bem simples e auxilia bastante a gente. Nesse caso aqui, essas respostas irão primeiro para a Secretaria de Educação ou para a minha pedagoga? Nessa lógica que nós pensamos aqui, essa resposta está indo para a sua pedagoga. Porque a gente está trabalhando com a lógica do time, né? A pedagoga e o time dela. Mas a gente pode organizar da forma como vocês acharem melhor. Pela sua escola, certo? Ou direto para a secretaria, é fácil de organizar. Desse jeito aqui, está indo para a pedagoga. Ok, obrigada. Você gostou, Gilcimar? É muito boa, uma ferramenta muito boa, e eu acho que vai facilitar bem a minha vida enquanto professora, né? Eu sou professora do 3º ano da alfabetização de Santana do Garambel. Estou com a Maria Pia e a gente trabalha junto. E é uma ferramenta muito boa e eu acho que vai facilitar bem o nosso trabalho e é uma forma bem segura de registro de tudo que está acontecendo, né? Nesse período de estudos remotos. É muito bom, vai ser muito válido. Acho que é muito melhor do que ficar preenchendo aquele monte de planilha de anexo e você vai ter um mapa muito tranquilo para apresentar para a superintendência. Você aprovou? Vocês aprovaram, pessoal? Aí eu vou falar da forma como vocês terão acesso.
Se alguém quiser fazer alguma objeção, alguma observação, quiser melhorar, certo? O período, por exemplo. Eu quero que a minha seja por dia letivo. Eu acho que vai gerar mais complexidade. Mas tudo bem, não tem problema. Por quinzena, eu já acho que é muito longo. Acho que a semana é o melhor, mas tem que ser do jeito que vocês preferirem. É uma ferramenta bem legal, né? Para a gente aqui, Zé Geraldo, nós estamos trabalhando de forma quinzenal. Os meninos recebem as atividades de forma quinzenal. Então, para a gente, o formulário, né, assim, a meu ver, o formulário quinzenal vai ser bem certeiro para o nosso trabalho. Ótimo, Jucimar. Valmíria quer fazer uma colocação. Fica à vontade, Valmíria. Boa tarde. Boa tarde. José Geraldo, Santana de Cataguases a gente já iniciou, né? Uhum. E eu acho, só que tá diferente. Eu achei que esse que você colocou agora, ele tá mais detalhado com as habilidades. Mas assim, eu acho que poderia ser mais simples um pouco, né? Pelo menos é o que eu estou pensando agora de primeira mão. Talvez se já viesse com as habilidades para marcar, porque você lembra que os professores foi um do questionamento que é muito planilha, muitos anexos, muita coisa para preencher. Você acha que poderia fazer essa adaptação? Por exemplo, pegava a primeira semana do PET, quais as habilidades que vieram? Aí colocaria já as habilidades ali. Você acha que poderia ser assim? Tá, é só o seguinte, você vai chamar o... Tá, sim, dá para adaptar o de vocês, Valmir. É só você pedir a Filomena para chamar o Valtair, que ele edita o formulário de vocês. Entendeu? Não vai perder nada do que você fez, beleza? Tá certo. A Andréia tá dizendo aí, Andréia, o seu marido é André, nossa, até combinou, né? André e Andréia. Mas sem problema, Andréia, desculpa por ter te chamado de André antes. Mas ficou lógico aqui, pessoal? Ficou tranquilo? Vocês gostaram dessa ferramenta? José Geraldo. Oi. Eu sou professora de Santana do Garambel, do Ensino Fundamental 2, né, nos anos finais. Certo. Eu acho que essa planilha é muito válida, né? Eu dou aula para 8 turmas. Eu acho que, para mim, para nós, professores, né, do 6º ao 9º, eu acho que vai ser muito bom. Porque o problema nosso de fazer portfólio, para gente, eu dou aula de história, né? Para fazer portfólio individualmente por aluno, complicadíssimo, eu acho. E com esse material, eu acho que fica bem mais prático, né? Dá para eu falar aluno por aluno, bem mais tranquilo. Assim, a ideia, Silvana, é exatamente isso, facilitar a vida de vocês. Nós não perdemos de vista o conceito da avaliação do portfólio. Qual que é o conceito principal da avaliação do portfólio? Verificar a evolução do meu aluno, saber o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Aqui a gente conseguiu... Só que digital, né? Dessa forma aí, ela é digitalizado, não é aquela papelada que é muito complicado. Isso, e para envio depois, você vai só criar uma planilha e enviou para a superintendência, ficou tranquilo, entendeu? É uma forma muito tranquila da gente organizar esse processo. Vocês vão enviar isso para a gente, para a secretária, para a gente começar já a lançar todas as outras semanas que nós já fizemos? Beleza, aí é um outro ponto, eu vou entrar nesse ponto agora. Observa bem que aqui está com X, Y, nós não temos nomes, correto? Sim, correto. Vocês precisaram editar as planilhas, ou seja, então é só clicar aqui e colocar mas... o nome dos supervisores de vocês. Uhum. Tudo bem. Certo? Aqui embaixo, vocês vão colocar o nome dos professores. Sim. Aí, aqui embaixo, vai colocar o nome do aluno. Ou seja, vai estar tudo reorganizado. As modalidades, nome do aluno. Certo? Uhum. Ó, nome dos alunos aqui. Aqui, a questão do período. Aqui tem os alunos de cada turma, vocês vão ter que colocar. Se for educação infantil, não vai ser componente curricular, vai ser campo de experiência. Uhum. Se for fundamental, aí tem os códigos da BNCC estão todos aqui já, então não precisa vocês se preocuparem com isso. Sim. Não tem que editar essa parte. E aí tem o período, é quinzenal, é mensal? Ou seja, nós vamos mandar essa estrutura para vocês. E vamos... Isso. Aí, e vamos disponibilizar um técnico que é exatamente o Matheus, para acompanhar vocês nesse processo de edição das planilhas de vocês. Que bom. Então, Matheus, vamos começar, né?
Aí, assim, podem agendar webconferências com o Matheus, ele vai ajudando vocês a editar as planilhas de vocês. Mas eu creio, assim, que a maioria vai ter muita facilidade, porque o difícil é fazer os links, entendeu? Sim. E já estando pronto, só editar é bem mais fácil. Verdade. Exatamente. Então tá bom, Zé Geraldo, obrigada. Beleza. O Wellington, muito obrigado, eu que agradeço, Silvânia. O Wellington está perguntando sobre o parecer número 11. O parecer número 11, eu já fiz um detalhamento geral dele, ele mantém os itens. Vamos lá fazer um resumo, Wellington. Ele mantém tudo que disse no parecer número 5 e acrescenta alguns detalhes. Primeiro, alunos que os pais decidirem que devem se manter em atividades não presenciais, mesmo quando as atividades presenciais voltarem, a escola deve acatar e deve procurar uma forma de atendê-lo. Segundo ponto, quando as aulas presenciais voltarem, nós teremos que manter as não presenciais de forma híbrida para garantir um processo de intervenção pedagógica, para garantir reposição de conhecimento para os alunos. Terceiro, a gente deve considerar 2021 como um contínuo, não reter ninguém este ano e avaliar a evolução dos alunos ao fim de 2021, certo? Basicamente são essas, e que a educação infantil e os alunos com necessidades especiais serão os últimos a voltar. Basicamente isso, Wellington. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, eram essas as exposições que eu queria fazer para vocês. E aí, assim, queria uma avaliação, se vocês gostaram da reunião, gostaram da ferramenta, gostaram da estratégia didática que eu utilizei. José Geraldo, posso falar? Claro, meu amigo. Acho que você não entendeu ali minha pergunta, eu estou desde o começo já acompanhando. Sobre o parecer número 11, é só aquilo que você falou no início, agora você vai apresentar só esses modos aí de como salvar, é isso? Exatamente, o parecer número 11 eu já fiz um detalhamento. Você teve acompanhamento do modo que eu estou fazendo na minha escola, tá ok, você considera que vai ser aprovado, né? Já foi homologado o parecer número 11. Não, o modo da gente salvar as atividades. Já, o seu eu já vi, já é válido. Vai ser sim. Certinho, então. Obrigadão, viu? Como é que tá em Confidentes aí, Wellington? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Os professores meus estão todos participando aqui também hoje. Opa, um abraço pro pessoal de Inconfidentes. Estamos à disposição de vocês sempre. Certinho, obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, Wellington. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Exatamente, Aldaís. A lógica dessa nossa ferramenta é substituir aquelas planilhas todas. Ela transfere para o Google Forms de uma forma muito mais intuitiva todas aquelas planilhas, certo? Andréia, tem mais uma pergunta aqui também. A ferramenta virá para o secretário e esse destinará ao pedagogo das escolas? Na verdade, nós já vamos apresentar essa proposta, nós vamos enviar para o secretário. E aí vai depender da decisão do secretário. Vai usar a ferramenta? Não vai? Nem todo mundo precisa usar, nem todo mundo é obrigado. Lembrando que essa é mais um serviço que nós criamos para facilitar a vida de vocês, certo? Mas ninguém é obrigado a seguir essa orientação. Aí o secretário vai definir. Perfeito? Junto com o pedagogo. A Carla também tem uma pergunta. Ela falou que se perdeu e que se essa ferramenta é para quando voltar às aulas, no regime presencial. Pode ser para quando voltar às aulas também, Carla, mas você já pode preencher a partir de agora, a partir da interação que você está tendo com seus alunos. Seja essa interação através do WhatsApp ou da ferramenta que você está usando, ou, Carla, pode ser também através da volta das atividades impressas. Fica à vontade, Carla. Liberado o áudio para você. É o seguinte, boa tarde a todos. Eu sou supervisora de uma escola no município de Divino. Ótimo. E, atualmente, a SRE enviou para a gente um modelo utilizado no estado. Eu trabalho no município. E nós estamos adaptando esse modelo de ficha do aluno com frequência, carga horária, das atividades não presenciais, só que nós estamos tendo esse conflito de encaixar as horas direitinho, que a gente quer colocar, por exemplo, 50 minutos, 40 minutos, questão de disciplina por disciplina. Aí eu estou querendo saber se a gente pode deixar de fazer isso, que nós não começamos ainda,
Iremos começar a partir de semana que vem. E, se der certo, substituir essa ferramenta, substituir, no caso, usar só essa ferramenta que está sendo apresentada na reunião e deixar aquela outra ferramenta. Essa ferramenta, ela tem todas as informações necessárias. Eu vou chegar num ponto aqui que eu quero te mostrar que é interessante você observar. Quando a gente fala de carga horária, nós não temos mais a obrigatoriedade de cumprir 200 dias letivos, e sim 800 horas, correto? Então, o que acontece é que a gente precisa, se a gente for pensar nessa ferramenta como semanal, certo? Vamos chegar lá na parte da carga horária. Observa que a gente vai ter que comprovar o quantitativo de 20 horas semanais. E aí, quando a gente chegar aqui na carga horária, observa. Estou chegando lá. Já passou. Não. Ah, não, já passei? Já. Então, peraí. Semana letiva. Ah, é do componente curricular. Perfeito. Ó, nós estamos se você trabalhar na lógica de uma semana, espera só um minutinho. Aí aqui, beleza. E aí, a gente precisa colocar a carga horária semanal de matemática, português, geografia, história, ciências, de modo que a soma, o cômputo dessa carga horária é de 20 horas semanais. Entendeu? Aí você vai conseguir comprovar com tranquilidade. Se você mostrar isso para o pessoal da superintendência, eles vão até querer usar para o Estado, porque é muito mais intuitivo, muito mais lógico, Carla. Agora, se for sexta ao nono, é só você seguir seu horário. Certinho? Zé Geraldo. Só um pouquinho, Jucimar. Carla, eu consegui te responder? Ficou claro? Você entendeu? Sim, eu conseguiu sim. Então, eu vou apresentar essa ferramenta para a secretaria, que ainda não participaram de nenhuma reunião. São 3 essa semana, se eu não me engano, com esse mesmo tema. Então, eu vou apresentá-los. Se vocês enviarão ainda irá ser aprovado por cada secretário, como é que vai ficar? Eu vou encaminhar para a secretaria, para o Aguinaldo, tá? Aí vai depender da decisão dele de usar com vocês. Se vocês forem usar, e aí a gente vai precisar que vocês designem alguém aí para conversar com o Matheus para editar, se ele tiver dúvidas, para ajudar na edição. Ah, sim, não, porque eu achei muito perfeito. Parabéns, tá? Vou tentar em contato o mais rápido possível, porque eu achei muito interessante essa proposta aí. Eu agradeço e desculpa por tantas perguntas. Que isso, Carla, é sempre um prazer, a gente está aqui exatamente para ajudar vocês, e é muito bom a gente saber que a gente consegue facilitar a vida de todo mundo aí de alguma forma. E aí, você pode até chamar a sua inspetora e mostrar, o meu registro vai ficar desse jeito, ela vai ficar encantada, é muito melhor do que aquele monte de ficha. E aí, ao final, só repetindo, ao final, você só precisa vir aqui em respostas, você vai gerar uma planilha de Excel aqui, criar uma planilha, todas as respostas vão para cá, o que o professor fez, a vida de cada aluno, tal, e enviar. Beleza? Aí agora a Gilcilene quer fazer uma pergunta. A Gilcimar. Gilcimar, desculpa. Não, sem problema. Eu fiz uma pergunta no chat a respeito de como organizar, planejar, elaborar um plano de intervenção pedagógica para um menino que não fez atividade nenhuma, que ele não teve interação ao longo das atividades que foram propostas no regime não presencial. Como é que a gente vai fazer a partir de então? O menino não fez as atividades, eu não consegui descobrir quais foram as habilidades que ele desenvolveu ou não desenvolveu. Como seria esse planejamento para ele? Como seria esse plano de intervenção para ele? Sabe dizer? Claro, ótima pergunta, Gilcimar. Vamos lá. Primeiro, você tem uma informação que já é importante. Você sabe quais são as habilidades que foram trabalhadas para os outros, com os outros alunos, correto? Mantém seu microfone aí desbloqueado para você conversar comigo. Você sabe o que trabalhou com os outros. Então, você sabe quais são as atividades, quais são as habilidades não trabalhadas naquele período. Quando as atividades presenciais voltarem, a gente vai precisar, com esse aluno que não teve nenhuma interação com você, a gente vai precisar que ele continue a aprender, a ser trabalhado com ele as habilidades que os demais trabalharão a partir desse momento presencial, e a gente precisa dar toda uma assistência não presencial para ele fazer essas atividades não presenciais. Aí você vai me dizer assim, Zé Geraldo,
Mas se ele já não participou das atividades não presenciais antes, como é que eu vou usar atividade não presencial para novamente trabalhar essa habilidade? Aí eu vou te responder. A diferença é que ele vai estar na escola todo dia, certo? Então, esse tipo de atividade vai ser enviado para ele como uma espécie de para-casa com assistência daquele grupo de apoio para ele desenvolver. E aí você vai ter que conseguir, de certa forma, não garantir que eles cheguem ao nível dos demais, mas pelo menos minimizar esse processo aí. Então, para esse menino, que ele me enviou todas as atividades em branco, ou que não enviou, ou que ele só me trouxe essas atividades ao final do período, porque isso é válido, né? O conselho garante esse direito para o menino, de que ele me traga as atividades ao final, à volta às aulas presenciais. Então, para esse menino, eu vou ter um tempo maior para ver a questão da aprendizagem dele e fazer o plano de intervenção para ele. É isso. Exatamente. A superintendência quer que você informe para ela com clareza que você tem o conhecimento de todo esse processo. Certo? Okay. E aí depois você desenvolve seu plano de intervenção pedagógica. Algumas perguntas aí, Matheus? Obrigado, Gilcimar. Tem sim. Eu que agradeço. O Darlan Vaz deixou uma mensagem. Quanto aos dias letivos voltando ou não às aulas presenciais, nós iremos terminar o ano letivo na mesma data que já estava marcada antes da pandemia? Novamente, uma ótima pergunta, Darlan. Ou seja, existe um período, um passivo de carga horária que vocês devem, que é entre o dia que vocês paralisaram e o dia que vocês retomaram em atividades não presenciais. Esse passivo, você tem que pagar. E como é que você pode pagar? Existem 4 formas. Você pode usar sábados, recessos e feriados. Você pode estender a carga horária do aluno presencial quando as aulas voltarem. Você pode estender a carga horária do aluno quando as aulas presenciais voltarem à distância, como módulo híbrido, ou pode invadir o ano civil de 2021 para completar o ano letivo de 2020. Então, a resposta à sua pergunta vai depender de quanto tempo vocês demoraram para se organizar e para implementar as atividades não presenciais. Quanto mais tempo vocês demoraram, maior vai ser a dificuldade para pagar. Ou seja, se for possível pagar com recessos, feriados, estendendo a carga horária, talvez você consiga terminar em 31 de dezembro. Caso contrário, você vai ter que invadir o ano civil de 2021. Quando as aulas presenciais voltarem, você vai ter 30 dias, junto com a sua rede, para preparar a sua estrutura, preparar essa alternativa de calendário e submeter à aprovação da superintendência. Consegui te responder, Darlan? Enquanto isso, Matheus, mais perguntas? Secretaria de Educação perguntou, no caso de adotar, o Matheus atenderá cada especialista das respectivas escolas para editar? O Matheus, você vai atender sim. A lógica, o que a gente pede é que sejam pelo menos 1 ou 2 ou 3 pessoas no máximo de cada município para fazer a interação com o Matheus, fazer o que a gente está fazendo, uma webconferência, justamente para a gente ter condições de atender mais gente, né, Matheus? E aí é só agendar as webs, beleza, Matheus? E aí você vai auxiliando nesse processo. O Darlan falou que está ok, que a resposta foi boa. Valmíria fez uma pergunta. Vamos seguir as habilidades somente do PET ou também das atividades complementares? O que você acha? Isso, Valmíria, eu seguiria, a nossa lógica, o nosso pensamento é que os PETs, o livro didático não é a única ferramenta pedagógica que você usa. Os PETs também não devem ser a única ferramenta pedagógica. Ou seja, os professores devem continuar planejando e seguindo as atividades. Entretanto, isso é uma decisão aí de cada rede, de cada pedagogo, certo? Mas eu continuaria planejando, mesmo porque tem algumas ressalvas em relação ao conteúdo dos PETs, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Consegui te responder, Valmíria? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Estou à disposição de vocês. É interessante, gente. Vou até colocar aqui para vocês. É muito boa a pergunta, Andréia. Aqui no YouTube, tem o nosso canal, certinho. Quem não conhece o canal da Éticos lá no YouTube, inscrevam-se lá. Vale bem a pena se inscrever. Vou até mostrar aqui o canal para vocês. Olha. Vamos lá, nós já estamos com 3.300 inscritos. A tela está aparecendo para vocês, né? Aqui no canal, observem bem.
nós temos aqui uma playlist. Ó, certo? Está aqui a playlist. Aqui na playlist nós temos lives, certo? Que são aquelas que a gente realiza toda quarta-feira às 16h30. Google Forms é um curso que nós temos aqui para vocês aprenderem a fazer isso que o Matheus vai ajudar vocês, certo? E aí, inclusive, com certificado e tudo mais. Aqui nós teremos o vídeo do Google Forms, certo? Vocês vão conseguir assistir o vídeo do Google Forms, beleza? Aqui embaixo no vídeo, na descrição, vai ter um link para você solicitar o certificado e para você apresentar uma prova de conhecimento. Você vai ter que provar que realmente aprendeu a fazer o Google Forms. E chamar o Matheus, certo? Matheus não, aqui na verdade é o Valtair. Então, o Google Forms, a escola de formação é uma das ferramentas. Nós temos temos esse curso, temos um outro curso, que é o Clockify. HNews, são perguntas, aliás, são vídeos que a gente coloca toda sexta-feira, tratando de alguns assuntos, certo? Aqui nós temos tutoriais, aqui homenagens. E aí a gente vai criar uma outra aba aqui com gravação de webconferência. Aí o Natan só vai editar e colocar aqui. Certinho? E aí, com essa lógica, vocês terão todo o uso, usar essa plataforma nossa em favor de vocês. Nós temos esse curso aqui sobre Clockify, vale muito a pena para registrar o trabalho de vocês, comprovar a carga horária, é uma ferramenta bem legal. Toda quarta-feira a gente tem web, e a próxima, desculpa, a gente tem live. A próxima live a gente vai tratar desse tema aqui, ó. Nós vamos tratar do Fundeb na próxima live, é um tema bem interessante, amanhã à tarde, certo? Então vale a pena, se vocês quiserem acompanhar, e aí vai estar aqui no canal. Respondendo a pergunta, como é que você vai assistir? É só ir lá na playlist do canal e clicar em web conferência. Nós vamos colocar isso aqui. Vai depender, essa gravação, o material que a gente vai enviar para vocês, certo? O material que a gente vai enviar para vocês, ele vai chegar amanhã de manhã. Agora, em relação a disponibilizar a gravação aqui no canal, vai depender do Natan renderizar, editar o áudio para melhorar, tirar barulhos e tudo mais. Perfeito? Mais perguntas, Matheus? Tem sim. O Darlan está perguntando se as crianças especiais devem ser as últimas a voltarem às aulas presenciais. Na verdade, isso não é uma determinação, é uma orientação, Darlan. Está no parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação. Perfeito? Darlan, imagina que nós temos que ter o cuidado com a saúde em primeiro lugar. Por que dessa orientação do parecer número 11? Imagina uma criança que tem algum tipo de necessidade especial cognitiva. Vai ser muito mais difícil para ela, Darlan, conseguir respeitar regras de distanciamento social, uso adequado de máscara, certo? Então é preciso que a gente avalie em cada rede. Agora, se for um problema de visão ou de locomoção, não tem nenhum problema. Entendeu, Darlan? É preciso que a gente interprete a legislação e adapte à realidade de cada um. Mais alguma colocação, pessoal? Eu estou à disposição de vocês. Se não, a gente passa aí para as considerações finais. Patrícia está perguntando aí. Avaliaremos somente as disciplinas da base comum e as outras disciplinas, como ficarão? Vai depender de vocês. Você pode colocar todas as disciplinas aqui. Certo, Patrícia? Se você quer colocar as disciplinas da parte diversificada, você também pode colocar aqui. Certo? O que precisa é que nós colocamos aqui do núcleo comum apenas, da base comum, porque a gente não conhece a parte diversificada de cada município. Mas se você tiver, é só uma questão de editar. É preciso comprovar 20 horas semanais. Certo? Darlan, com o autista, é preciso ter... Você que vai avaliar, entendeu? A melhor hora de voltar, tendo em mente a lógica da saúde como principal. A Letícia também fez uma pergunta. JG, pagar dias em feriado, pode? Pode. O parecer número 11, ele também traz um outro aconselhamento que a gente não use em excesso sábados e feriados, que a gente mantenha certas
folgas para os alunos para que não haja um excesso de conteúdo, um excesso de aulas num período muito curto, certo? Mas não há nenhuma proibição legal. Isso, Carla, é preciso manter a saúde psicológica do pessoal. Não vamos emendar sábado, 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 senão vocês vão fazer todo mundo pirar. Eu aconselho que vocês assistam a última live que a gente fez, né? Que é o sentido da vida e o poder transformador da educação. E a penúltima, sobretudo a fala da professora Rosê, quando ela fala, professor, e a emoção? Como vai? Assim, a gente tem procurado discutir bastante isso. O nome da empresa é esse que eu vou descrever, vou escrever aqui embaixo, Darlan, é Éticos, certo? Darlan, você é de qual município? Para a gente interagir um pouquinho aqui. Tombos, beleza, beleza. A gente tem, na verdade, a gente tem a prestação dos nossos serviços para os municípios. A gente tem serviço de engenharia, contábil, jurídico, pedagógico. Essa estrutura toda que a gente criou para auxiliar, ajudar vocês nas atividades não presenciais, nas atividades à distância, Darlan, é exatamente para tentar ser relevante nesse momento. Não tem nenhum custo para o município com o qual a gente trabalha, certo? Ou seja, é uma ferramenta nova, uma estrutura nova, nós tivemos que contratar mais gente, criar toda uma estrutura, mas não tem nenhum custo extra para os municípios, certo? A gente já tem um contrato, a gente ganhou uma licitação com os municípios, todas elas com pregão, certo? Então, tem um valor lá que a gente ganhou, o pregão varia, dependendo do pregão, dependendo da licitação, mas gira em torno de R$ 1.600 para o município, para ofertar engenheiro, pedagogo, administrador, todo o processo, certo? E aí a gente está criando essa forma nova. Não, Darlan, a gente não administra a Secretaria Municipal de Educação de Tombos, não, certo? A gente assessora e orienta e apoia a sua secretária, certo? Na tomada de decisões que ela tiver, certinho? Se você quiser até discutir isso com a gente, tá? A gente está à disposição, certo? Se você quiser desbloquear, quiser que a gente converse por áudio, da forma como vocês quiserem. Na verdade, todas as ferramentas que a gente cria e disponibiliza, certo? Então, assim, o secretário quer usar, não quer usar, não é a gente que administra, não. Certinho? A gente apoia as decisões do secretário. Tem secretário que quer usar, outros não querem. Aí depende de cada um. Certinho? Mais alguma dúvida, pessoal? Vou estar à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas possíveis. Mais alguma? Se não, eu me encerro, me despeço aqui de vocês, certinho? E espero ter sido útil, ter sido relevante. Eu vou dar mais 2 minutos aqui. Alguém faz alguma objeção ao uso dessa ferramenta no YouTube para a gente disponibilizar essa gravação? Alguém faz alguma objeção ao uso da gravação? A disponibilização no canal do YouTube? Se alguém fizer, a gente não vai fazer esse uso. 2 minutos para vocês se manifestarem se alguém preferir que não seja usado a gravação. E aí, se todo mundo permitir, Andréia, que seja usado, a gente vai disponibilizar no YouTube um link e vai colocar um link para vocês solicitarem o certificado lá no canal do YouTube. Perfeito? Exatamente isso, Ana. Eu estou assim, aguardando, vou aguardar um tempinho aqui. Se ninguém fizer objeção, a gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube. Alguém faz alguma objeção? Eu estou à disposição de vocês. Se alguém fizer alguma objeção, a gente não vai gravar, a gente não vai... Aliás, a gente vai destruir a gravação. Certo? Darlan, a gente manda assim, meu amigo. Inscreve-se lá no canal, Darlan, se você puder, que aí você vai ter um acesso, você vai receber automaticamente todos os avisos. Amanhã a gente vai tratar de um tema muito interessante, Darlan, que é o novo Fundeb, a Lei Complementar 173, aquela que proíbe aumentos para professores e as implicações dela. Vai ser bem legal, viu, meu amigo?
Amigo ou amiga? Darlan é homem ou mulher? Só para a gente continuar aqui. Beleza, Darlan? Homem. Vai ser um prazer imenso, Darlan, ter você com a gente. As suas perguntas, estamos tranquilos para responder e é um prazer imenso contar com vocês aqui com a gente. Beleza? Muito obrigado, meu amigo. Eu fico feliz que você tenha gostado.